E aí galera, eu sou o Guilherme e esse é o canal Fute News. Para você que gosta de futebol e quer saber notícias do seu time, esse é o lugar certo. Então já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente, compartilhe, deixe o seu like e vamos pro vídeo. A rodada começou na sexta-feira com o Bragantino passando o trator por cima do Bahia, foi 4-0. Já no sábado tivemos a primeira vitória do treinador Rogério Ceni pela equipe do Flamengo, foi 3-1 em cima do Coritiba. Ainda no sábado tivemos os jogos entre Atlético Paranaense contra o Santos e do Goiás recebendo o Palmeiras. O Atlético Paranaense conseguiu uma vitória de 1-0 e com essa vitória ele vai se afastando mais ainda da zona de rebaixamento. Agora ele está em 9º lugar. Já a equipe santista parou na 7ª colocação e vem enfrentando grandes problemas extracampo. Hoje, o presidente que estava afastado acabou de ser impeachmentado. Pois é, Pérez não é mais o presidente da equipe santista. Já a equipe do Palmeiras, que vem enfrentando uma crise por conta do Covid, perdeu de 1-0 para a equipe do Goiás. E tem mais, Luiz Adriano acabou se machucando e está fora do jogo da Libertadores. Já o tricolor paulista empatou no placar de 1-1 com o Vasco da Gama. E com esse ponto conquistado fora de casa, o Vasco pôde dormir fora da zona de rebaixamento. Já o tricolor, por outro lado, terá uma maratona de jogos, que se vencer esses 3 jogos que foram adiados lá no primeiro turno, ele vai assumir a ponta da tabela e vai ser considerado o campeão simbólico do primeiro turno. E aí, torcedor, você está empolgado ou não está com o São Paulo? Me diz aí. O Ceará recebeu o líder do campeonato e empatou no placar de 2-2. Já o Botafogo enfrentou o Fortaleza e perdeu no placar de 2-1 e acabou se afundando mais ainda na zona de rebaixamento. O Internacional, por outro lado, está brigando no topo da tabela e se tivesse vencido o Fluminense, teria assumido a liderança. Porém, foi derrotado de virada dentro de casa no placar de 2-1. E para piorar a situação, D'Alessandro, o seu ídolo atual, falou hoje em entrevista coletiva que não vai renovar com o Internacional e no final da temporada estará indo embora. Torcedor colorado, vou falar uma coisa para vocês. O futebol brasileiro hoje está carente de ídolos. E parece que os clubes, não sei o que acontece na gestão, parece que não está sabendo administrar isso, não está sabendo valorizar o seu ídolo. E vou dar exemplo até do Corinthians recentemente, que por causa de algumas derrotas estava massacrando o Cássio. E se você for parar para ver, o Cássio ele é o ídolo hoje maior que o Corinthians tem, hoje, pelo que ele conquistou e pela história que ele tem no clube. Então, a única coisa que eu queria dizer é que os clubes pudessem valorizar os seus ídolos. Se o D'Alessandro for sair do clube, se ele for aposentar, não sei o que ele vai fazer, que pudesse dar um cargo para ele lá dentro, porque ele é um ídolo do clube e deveria ser tratado como tal. Igual o Cássio, outros ídolos de outros clubes, tem que ser tratado com respeito. E na minha opinião, é isso que deveria ser feito. O que você acha, torcedor colorado? Diz aí, comenta aí. Como eu estava falando do Cássio, agora eu vou falar do Corinthians. Torcedor, o Timão empatou em 0-0 com o Grêmio. E olha, devido às circunstâncias, tá de bom tamanho. Também com 2 jogadores expulsos, só que tem um porém. Essas expulsões aí, dá pra gente debater, né, torcedor? Porque, na minha opinião, o Grêmio também deveria ter tido, aliás, um jogador expulso. E não foi. O Darlan ele fez uma falta, levou um cartão amarelo e fez outra falta em cima do Otero. Mas não levou o cartão, não levou o segundo amarelo. E como consequência o jogo continuou tal. E aí o Marlon deu uma entrada e acabou sendo expulso. Ele levou o cartão amarelo, o árbitro viu machucado ali, o sangue na perna do jogador do Grêmio e mudou de ideia, expulsou, o VAR até interferiu, mas ficou por isso e o jogador do Grêmio saiu ileso, o Darlan no caso. E na minha opinião ele deveria ter sido expulso. E se isso tivesse acontecido, teria mudado a história do jogo. Eu acredito que o Grêmio com um jogador a menos iria sim recuar um pouco e o Corinthians iria para cima.
mas não foi isso que aconteceu e foi totalmente ao contrário. O Corinthians que recuou um pouco, né? Porque, lógico, com um jogador a menos, a equipe do Grêmio cresceu, mas não saiu disso, ficou no 0-0. E o André Sanches, ele deu uma entrevista, ele falou que esse árbitro aí, pelos erros que teve no jogo, não vai mais apitar jogos do Corinthians. O que você acha sobre isso, torcedor? Você acha mesmo que esse árbitro não vai mais apitar jogo do Corinthians? Você acha que foi injustiçado, que o jogador do Grêmio deveria ter sido expulso? Diz aí, comenta, eu quero ver o que você vai dizer, eu quero ver a sua opinião. Diz aí pra mim. E hoje, segunda-feira, temos o último jogo da rodada. É entre Sport e Atlético Goianiense. O Atlético que está precisando vencer para sair da zona de rebaixamento. E aí, torcedor, será que o Atlético vai ganhar do Sport lá no Recife? Acho meio difícil, hein? É isso aí, galera. Depois de todos esses jogos da rodada, eu vou contar para vocês como que ficou a classificação dos 4 primeiros e dos 4 últimos. Vamos lá para a parte de cima primeiro. Em primeiro lugar está o Atlético Mineiro, em segundo o Flamengo, em terceiro o São Paulo, que ainda tem jogos para fazer e se vencer ele assume a liderança. Em quarto lugar temos o Internacional. Já na parte de baixo temos o Atlético Goianiense, que se vencer hoje sai da zona de rebaixamento. Temos o Coritiba, Botafogo e o Lanterna Goiás. Essa foi a rodada do Brasileirão desse final de semana. E aí, torcedor? Que posição que tá o seu time? Comenta aí. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já ativa o sininho das notificações, comenta com os amigos, tá? Deixa aquele like e até a próxima. Fui!